O Jason está no G4. Olha que coisa linda. Tem 3 times com 25 pontos, São Paulo, o Fluminense e também o Palmeiras. Mas o que vale é a evolução do São Paulo, o time cada vez mais entrosado. Uma coisa que me chamou a atenção, como ele vem mesclando o elenco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Dorival fez muito isso com o Flamengo no ano passado e agora ele está dando oportunidade para alguns jogadores, como o Juan, uma grata surpresa, na minha opinião. Mas aí tem que falar de Caleri, que define o jogo, o Alexandre Pato, que se manifesta bem quando tem a chance, e um time que deu uma resposta. E o Santos, Dedê, preocupante. Loirão, irreconhecível o Santos. Impressionante. Irreconhecível. Quando você joga com um time de menor expressão e você não consegue dar uma resposta, você fala, poxa, o Santos realmente está mal. Mas aí quando vai para um clássico, que a gente fala, independe do momento que as equipes estão passando, o clássico é clássico e tal. Ontem o Santos foi irreconhecível jogando um clássico. Impressionante. O time não consegue ter padrão de jogo, o time não consegue ter a bola, o time não consegue trocar 3 passes. O São Paulo, obviamente, fez um jogo muito bom. Um primeiro tempo do São Paulo, assim, excelente. Já fazia tempo, falei aqui antes de chamar a matéria, fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar um clássico dessa forma. O São Paulo jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, nos últimos confrontos contra o Palmeiras, jogava um primeiro tempo ruim ou um segundo tempo muito bom, não tinha um equilíbrio. Conseguiu a classificação na Copa do Brasil fazendo um jogo personalidade. Não foi um jogo brilhante, mas teve personalidade. Contra o Santos, não. Contra o Santos, todas as jogadas individuais aconteceram. O entrosamento dos jogadores você vê nitidamente. Você vê o Luciano fazendo um papel de 10 e fazendo com excelência. Você falou do Juan. É um jovem jogador, mas já está jogando já com uma certa frequência no time profissional. Rafinha. Poxa, Rafinha. 72 anos, irmão, tá jogando demais. Meu parceiro Rafinha, regular demais. Que vitalidade. Fora brincadeira, fora brincadeira. É um cara que o Dorival chegou, provavelmente deve ter tido uma conversa no particular com o Rafinha, porque o Rafinha não era titular com o Rogério Ceni. Hoje ele é capitão do São Paulo e ele é titular absoluto da posição. Vem jogando bem, você fala da idolatria do Caleri, você tem razão. Mas aí o Alexandre Pato, que a gente está vendo na imagem, depois de muito tempo machucado, ele entra e faz um golaço, porque o gol do Pato foi um gol muito bonito, porque ele recebe o passe do David e aí ele tem um recurso de ir para a linha de fundo ali, para o lado do campo, de repente ele fala, poxa, errei, recupera a bola, faz um 2 e acaba fazendo um golaço, assim, é um jogo realmente para mostrar para o torcedor São Paulino que o São Paulo chegou bem. Chegou forte agora para as competições. Bom, o goleiro Rafael praticamente não trabalhou. Eu queria destacar o primeiro tempo do Alisson, se movimentando muito bem, armando o time com personalidade. E o Michel Araújo, apesar de fazer o pênalti no finalzinho, que não mudou muito o panorama na partida, também se destacando, poderia ter feito um gol antológico, uma bola do meio-campo que pegou na trave, acabou não concluindo corretamente, mas também acho que fez um jogo legal. E o Arboleda, que eu acho que na defesa, ele joga bem ao lado do Diego Costa, mas ele se sobrepõe, é um cara seguro. Hoje o São Paulo tem jogadores como o Caleri, como o Luciano, que são mais badalados, mas ao mesmo tempo hoje o coletivo cresceu. E ontem fiquei feliz também com o Wellington voltando, né, na lateral esquerda, depois o Caio acabou tendo oportunidade. E é essa mescla que eu falo. O Dorival Júnior hoje, ele aproveita o elenco como um todo, ele está fortalecendo seus jogadores e suas opções. O São Paulo passou por problemas muito sérios de lesões durante o ano, perdeu jogadores importantes, ainda tem alguns que não retornaram, mas é um time que se reconstruiu e hoje, com o comando do Dorival, mostrou que num clássico foi dominante. Isso é um golaço, bicho, Araújo, fazer um golaço do meio de campo. É isso que eu acabei de falar. É a tal da gestão do elenco, né? Isso. A gente falava muito isso no passado do Rogério Ceni, ou pelo menos olhando de fora, né? Parecia que não tinha essa gestão de elencos, viu os jogadores às vezes insatisfeitos com o trabalho do Rogério Ceni, porque são os mesmos jogadores, Verão. Estamos falando de 3 meses, 4 meses de trabalho. É o jeito de jogar, é a postura, entendeu? Isso que mudou. Então chama a atenção, então o Dorival está de parabéns, porque não é fácil você gerenciar um elenco expressivo, né? Com 30 jogadores, 25, 30 jogadores, e o Dorival parece que está conseguindo fazer isso com excelência. Não, eu continuo dando sorte. Acho que não, né, Dorival? Bom, e o River bem lá na Argentina, né? Enfim, agora eu realmente achei um jogo de pouca qualidade técnica. Algumas opções, os goleiros trabalharam muito bem, especialmente o John, goleiro do Inter. O Everton, como sempre, quando precisa, ele tá ali, faz boas defesas. Mas acho que, até pelo momento frágil do Palmeiras, eliminado na Copa do Brasil, sendo pressionado, o Inter poderia ter sido mais efetivo, minha opinião. E o Palmeiras parecia disperso, abatido. Foi um jogo com poucas emoções. Primeiro, o Palmeiras passa pelo seu pior momento
Era Abel? Nessa era, né? Nessa era Abel, né? São 2 anos e pouquinho, né? Eu ouvi ele falando na coletiva, nem 3 anos de trabalho. Muitas conquistas, isso é fato, mas o momento do Abel com o Palmeiras, ele não é um momento bom. E não sei se ele está sabendo lidar com isso, analisando a coletiva dele. Acho que ele vai começar a se adaptar, porque, obviamente, o começo do Abel, quando ele chega, o discurso era diferente, conquista, e agora parece que está desconfortável com a situação que o Palmeiras vem vivendo, dando algumas alfinetadas, enfim, é o comportamento dele nas coletivas. O jogo, o segundo tempo, o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras teve um pouquinho mais de controle no segundo tempo. Também não acho que foi um jogo vistoso. Você não vai falar volume de jogo? É a palavra da moda, né? É o do Capelanes. Volume do jogo. É o volume do troféu, volume de jogo. Troféu, volume de jogo. O Palmeiras foi melhor, jogou mais no campo do adversário, não que também tenha criado mais oportunidades de gols claríssimas. O Internacional, eu acho que o comportamento do torcedor e a cobrança, quando você falou agora do confronto com o River, e aí quando você faz um jogo, porque eu não lembro do Internacional, você pode me ajudar, de ter feito um jogo equilibrado e pressionando o adversário no primeiro e no segundo tempo. E aí bem raro. Aí o torcedor fica com o pé atrás, porque olha para a Libertadores, o vê o melhor adversário primeiro tempo como o do River. Inter foi contra o América, aquele que ele fez 3 gols na Copa do Brasil, mas toma 1 na segunda etapa. E aí acho que não conseguiu, o Inter com o time que tem, que eu acho que tem um time bom, não conseguiu ainda fazer um jogo vistoso, como fez o São Paulo, por exemplo, agora no Clássico. A partir do momento que fizer um jogo dessa forma, ainda mais com a chegada dos jogadores, o Arangues, que já estreou, aí tem que alcançar ali um nível de ritmo de jogo. Você citou o Gabriel entrando no segundo tempo, o Valência, calma com o Valência, né? Ele acabou de chegar, então a gente tem que ter um tempo. Mas o fato é que o Mano Menezes está começando a ter opções. Então, daqui a algum tempo, a gente vai poder analisar melhor aí o trabalho do Mano Menezes com esse Internacional. Eu concordo com você no primeiro tempo, o Inter melhor, no segundo o Palmeiras, mas a melhor chance do Palmeiras veio com o Veiga na primeira etapa e a do Inter no segundo tempo. Então, foi um jogo que talvez o 0-0 tenha sido justo, não é? Agora...